Olá, boa tarde. Estamos agora começando o nosso bate-papo VEG. Nosso bate-papo VEG desta semana está aí trazendo um tema muito bom: saladas. Quem é que não precisa comer salada? Todos nós precisamos. Eu tenho falado sempre sobre os 3 grupos de alimentos que são preponderantes na nossa refeição, e as saladas fazem parte desse primeiro grupo de alimentos, que são os alimentos reguladores. Seja bem-vinda, minha amiga Alice. Boa tarde, minha querida. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo VEG desta tarde. E fazer uma salada pode parecer realmente muito simples, mas se a gente não tiver cuidado, vai ser uma coisa que vai ser repetitiva. Por quê? Porque a gente está atento ali ao carboidrato que a gente vai preparar, a gente está atento ali à proteína que a gente vai preparar, e às vezes na cozinha leva tempo mesmo preparar os pratos. E aí, se a gente deixa a salada por último ou não dar uma atenção especial para a salada, pode ser que nossa salada fique muito repetitiva. Pode ser que ela fique pobre, com poucos elementos, com poucos ingredientes. Mas eu estou aqui para lembrar você que nós podemos variar nossas saladas, que nós podemos fazer saladas criativas, não só em datas comemorativas, não só em dias especiais, mas no dia a dia. Por quê? Porque o nosso corpo, ele precisa de variedade de alimentos. Então, a minha missão é, como cozinheira da minha casa, como responsável pela cozinha da minha casa, pelo bom almoço da minha família, prezar por sabor e saúde, sabor e nutrientes. E isso vale também para as nossas queridíssimas saladas. Deixei disponível um espaço para perguntas sobre saladas. E uma das perguntas que me veio a respeito da salada foi como combinar ingredientes, como combinar variados tipos de ingredientes para montar saladas. Inclusive, se vale colocar frutas junto com verduras, junto com legumes para montar uma salada. E a gente vai conversar sobre isso. Outra pergunta que me foi feita também foi: como é que eu posso montar um prato de salada bem bonito e colorido? Oh, coisa boa, hein? Quem não gosta de um prato bem bonito e colorido? E aí a gente vai falar sobre isso também. Me foi perguntado também, né, se essa foi uma pergunta específica: posso usar frutas com legumes, com verduras na minha salada? Posso usar frutas? Vamos falar sobre isso. E a quarta pergunta que me foi feita foi: posso usar sempre limão com azeite para temperar a salada? E aí, será que você tem essas dúvidas também? Se você tem essas dúvidas, esse é o momento para a gente conversar sobre elas, para a gente conversar e responder essas dúvidas. E no finalzinho, eu vou dar também um espaço para que, se você tiver mais alguma perguntinha, pode fazer, porque esse é um bate-papo, é um espaço mesmo para a gente conversar sobre esse assunto aí que está em pauta: saladas. Então vamos lá. Para responder essa primeira pergunta:
como combinar saladas, como combinar ingredientes nas saladas para que elas fiquem bem atrativas. Vamos lá. Eu, desde criança, conheço uma salada típica que pode ser que para você também é uma salada bem típica. Sabe qual é ela? Alface com tomate e pepino. Essa é uma tradicional e inclusive é uma coringa, né? Geralmente, se a gente realmente tá ali num desespero na cozinha, se a gente tá com pouco tempo na cozinha para não ficar sem salada, 3 componentes que vão, combinar super bem são esses, que desde pequenininha eu como: alface, tomate e pepino. Ou, se for para diminuir, alface e tomate. Ou alface e pepino. Esses 3 são realmente coringas. Mas nem só de alface, tomate e pepino vive o homem. Nós precisamos de variedades. E nossas saladas, elas podem ser variadas, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora, né? Como variar esses ingredientes para nossa cozinha, para o nosso almoço, não ficar só com salada de alface, tomate, pepino, ou alface, tomate, ou alface, pepino. Tá ok? Bom, eu até coloquei algumas lindezas aqui, Olha só para esse brócolis, que coisa mais linda. Concorda comigo? Tá lindo, gente. A coisa mais gostosa do mundo é a gente conseguir um insumo desse. Um brócolis com essa cor maravilhosa, novinho. Porque esse é um dos primeiros pontos na hora da gente escolher os ingredientes para uma salada. Precisamos selecionar ingredientes de boa qualidade, porque não basta ser brócolis, precisa ser um bom brócolis, precisa ser um brócolis cheiroso, tá? Que ele esteja no ponto, novinho, porque senão não vai adiantar, os nutrientes não serão bons realmente para o nosso corpo. Coloquei aqui uma variedade, tem até o tomate aqui que eu já falei, mas não é só tomate. Nós temos tomate, temos brócolis, temos repolho roxo, temos aqui, cenoura, temos aqui, até chuchu, temos também a beterraba vermelhinha, e eu poderia lotar aqui, né, a minha fruteira de legumes e de verduras para mostrar uma série de opções que nós temos para fazer saladas, inclusive para fazer saladas cruas. Então não precisamos ficar limitados a 3 ingredientes. Então, minha primeira dica para você variar as suas saladas, combinar ingredientes nas suas saladas, é selecionar ingredientes de cores diferentes. Percebe que aqui a gente tem cores diferentes? A gente tem o brócolis verde escuro, a gente tem o repolho roxo, eu poderia colocar também aqui o repolho branco, e um mix deles crus são muito bons, viu? E mega nutritivos pra gente. O tomate vermelhinho, o chuchu verde claro, a cenoura laranja, a beterraba roxa ou vermelha, e aí uma variedade de cores é a dica número 1 para a gente poder variar as saladas, para a gente poder fazer variados tipos de saladas, tá? A combinação de ingredientes diferentes. Quando a gente vai usar legumes nas saladas, a minha dica é:
Você pode, ó, tem alguns legumes que crus, totalmente crus, ficam ótimos. Como, por exemplo, o brócolis. Sabia que o brócolis em buquezinhos, em mini buquezinhos, ou então bem picadinho, cru, é maravilhoso. Cai muito bem na salada crua. Sim, pode experimentar que fica bom, tá? Picadinho ou em mini buquês, bem pequenininhos. E um outro legume que fica ótimo cru na salada e que você pode utilizar ele de formas diferentes de corte é a cenoura. A cenoura ralada, a cenoura com corte bem fininho, estilo julienne, fica também muito boa. A abobrinha, tá apressado? Come abobrinha crua, maravilhosa, de verdade. É muito bom. Todos esses são exemplos de legumes que a gente pode colocar ali crus, não precisam ser cozidos e vai dar uma boa salada, né? Com uma combinação legal ali de ingredientes. Agora, existem alguns legumes que é interessante, talvez pelo seu paladar, pelo seu gosto, você levar eles pelo menos para o vapor, tá? Pelo menos para o vapor você pode levar. Como, por exemplo, se você quiser, você pode levar o brócolis um pouquinho no vapor. Não muito, porque se o brócolis cozinhar demais, ele vai perder a cor e quando ele perde a cor, ele perde também os nutrientes, tá? Os alimentos, eles dão sinais pra gente dos pontos deles. Então, a gente precisa ficar de olho, ok? Então, olha só, outro legume que é interessante a gente levar para o vapor é o chuchu. É legal, a gente pode cortar ele, ó, em formato diagonal, em formato jardineira, e ali a gente leva ele no vapor um pouquinho, e se quiser levar o chuchu para uma salada que a base principal é crua, a gente pode levar também. É só usar a criatividade e aí a gente vai montar diversos tipos de saladas, tá? Então, ó, eu falei de cores, que a primeira dica pra gente combinar ingredientes é selecionar legumes e verduras de cores diferentes, né? A segunda dica, usar legumes crus ou levemente cozidos no vapor para fazer as combinações da nossa salada. E a terceira dica que eu vou dar, na verdade, são citar aqui alguns exemplos. Vou citar para vocês, lembrar, né? Porque no início aqui do nosso bate-papo, eu estava falando, né, que para muita gente é tradição usar só 3 ingredientes na salada: alface, tomate e pepino, ou alface, tomate, ou alface, pepino, e fica nessa vida de 3. Mas nós temos uma série de ingredientes. Então agora eu vou citar alguns exemplos de verduras, por exemplo, que a gente pode variar nas nossas saladas. Eu vou citar esses exemplos. É certo que em algumas regiões é mais difícil encontrar alguns tipos, mas aproveita o que você tem aí na sua região, na sua cidade. E quando você tiver a oportunidade de trazer algo diferente de uma cidade maior que você vai, traz, porque vai fazer bem também. Coisas diferentes a gente gosta, né? Fazem bem. Então lá vai alguns exemplos. Ó, eu falei de alface, que é tradicional, mas realmente ela não é tradicional à toa. É porque realmente é uma das verduras mais preferidas pelas pessoas. É também a minha preferida. Agora, a gente não tem só um tipo de alface. A gente tem, ó, a alface crespa. A gente tem a alface roxa, que já traz, né, mais nutrientes diferentes da verde. A gente tem a alface americana, que traz aquela crocância. Para saladas especiais, a alface americana vai bombar. Então,
variar também nos tipos de alface. Vai ser já, ó, bem legal. Mais verduras, nós temos a acelga. A acelga, inclusive, é da família do repolho. Ela tem um sabor que é maravilhoso. Eu gosto muito do sabor, ela tem um sabor neutro, que quando a gente faz uma união ali com tomate picadinho, coloca um molhinho de limão, ó, fica muito legal. A selga, o próprio repolho branco, picadinho, o próprio repolho roxo. O repolho roxo é riquíssimo, mais rico em nutrientes do que o repolho branco, tá? E aí a gente tem a couve, e a couve é poderosa em ferro. Gente, se eu fosse falar aqui, eu não vou falar das características nutricionais, mas tem muito poder nas saladas, tem muito poder nas verduras. Couve, salada de couve. Minha mãe mesmo, ela é apaixonada por salada de couve. Sabe aquela couve fininha, bem fininha, crua mesmo? É. E aí ela faz o tradicional molho de azeite, sal e limão e dá ali aquela temperada, pica o tomatinho e fica muito gostosa. E aí a gente tem mais o que? Espinafre. Olha, o espinafre cru, ele pode ter um saborzinho que vai parecer um pouco meio amargo, meio picante, mas ele fica muito gostoso se você prepara um molho diferenciado. Pode ser o molho tradicional, básico, de azeite com limão e sal? Claro que pode. Claro que pode. Mas você pode também preparar um outro tipo de molho. Você pode preparar, tipo assim, ó, eu faço um estilo como se fosse uma maionese caseira, que eu faço uma maionese com leite de soja, o leite de soja em pó mesmo. E aí eu não deixo ela chegar no ponto de maionese. Eu coloco ali o limão, eu coloco o sal, eu coloco o leite, eu coloco a água, o azeite, bato, fica um molho. Fica um molho gostoso. Quem gosta, coloca alho também. Vai ficar uma certa picância. Já falei, meu esposo, ele não gosta muito de alho cru. Então eu não posso nem colocar um negócio desse que ele vai rejeitar. Mas tem gente que gosta demais. Então existem várias formas de fazermos molhos para salada. Podemos colocar ali ervas cruas, ó. Eu citei uma forma de fazer molho. Aí este mesmo molho que você faz com leite de soja, porque não é com leite de vaca que eu faço, você pode fazer... Tem uma mocinha aqui querendo aparecer. Você pode fazer esse molho colocando ervas. E as ervas frescas são melhores para isso. Você pode colocar a salsinha bem picadinha na hora. Ela vai ficar, ó, maravilhosa, gente. Dá um realce, realça o sabor do seu molho. Colocar uma erva fresca, tá? Nele. E aí, ó, isso foi pro exemplo da salada com espinafre, tá? Porque ali você consegue dar uma bloqueada naquele sabor meio amargo, meio picante daquele espinafre cru e consegue colocar um molhinho ali diferente por cima para ela ficar mais agradável, mais palatável, mais gostosa de se comer, tá? Então você pode ali usar conforme o seu gosto, a sua forma de realmente se alimentar. Uma outra folha, uma outra verdura que você pode utilizar é a rúcula, muito querida por muitos e muito rejeitada por outros também, né? Mas a rúcula, poderosa também em seus nutrientes, ela é meio que picante, né? Mas é muito bem-vinda nas saladas, muito bem-vinda nas nossas saladas. E ó, não precisa ser uma salada
pura, só com rúcula. Você pode fazer um mix de folhas. Por exemplo, a alface, ela não é neutra? Você pode colocar alface e pode colocar rúcula junto. Você aproveita o poder das duas. Junta ali com o tomate. Eu sou apaixonada por tomate. Tomate picadinho, tomate meia-lua. E vai dando um colorido. E fica maravilhosa. Então pode usar rúcula, pode usar também o agrião. São exemplos de folhas diferentes. Olha quantas folhas diferentes eu citei aqui. E aqui eu moro no lugar que eu posso encomendar as folhas que eu quiser para o JDJ Hortifruti e aí eles me trazem o que eu peço. Olha que coisa boa. E aí o que acontece? Mesmo que não seja a prática deles terem essas verduras sempre já pronta entrega, mas eu posso pedir e eles me fornecem. Quem sabe aí onde você mora, você também não tenha um serviço assim. Você pode fazer um pedido desse ao seu fornecedor, encomendar e dizer, olha, hoje eu quero, tal dia eu vou fazer compra do meu hortifruti, eu vou querer agrião, vou querer rúcula, vou querer, né, essas coisas que são às vezes diferentes de encontrar em alguns lugares, tá? E aí você vai e coloca ali na sua lista de compras, coloca no seu cardápio de verduras, de saladas e faz, vai ser diferente, vai ser legal, sua família vai aprovar, vai desfrutar e vai aprovar sua criatividade. Esses são alguns exemplos de verduras. Agora, vamos para alguns exemplos de legumes. Legumes que você pode colocar na sua salada crua. Vamos lá. Citei até no começo, né? A cenoura, ó. A cenoura cruazinha, ela é muito bem-vinda e maravilhosa. E vai poder ser colocada ali de diferentes formas. Cenoura, beterraba, abobrinha, brócolis, couve-flor, repolho roxo, repolho branco, tomate, pepino. E não temos só um tipo de pepino, temos o pepino japonês com aquela crocância maravilhosa que vale a pena a gente colocar. Então a gente pode variar nossas saladas, não só nos ingredientes, mas também de uma outra forma que eu vou falar para vocês agora, tá? Para responder a perguntinha da minha amiga Alice, ela perguntou como é que eu posso montar um prato de salada bem bonito e colorido. Algumas das dicas que eu dei até agora já dá, ó, insights, ideias para montar um prato de salada, né, bem bonito e colorido, com esses ingredientes, com essa mistura e tal. Mas, ó, deixa eu pegar aqui. Ó, uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de escolher desde onde eu vou montar a minha salada. Então, pode ser num refratário, pode ser em uma tigela de vidro, de inox, num bowl, né? Como você preferir. Mas o lugar onde você vai montar a sua salada também vai fazer diferença, porque a gente come com os olhos, né? Então, ó, escolhe um bom recipiente para montar a sua salada e escolhe bons ingredientes, variados em cores, para montar a sua salada. Vou dar aqui alguns exemplos de algumas saladas bem bonitas e coloridas que você pode fazer aí na sua casa para a sua família. E eu tenho certeza que eles vão amar. E essa salada vão ser justamente o primeiro prato, porque é recomendado comer a salada primeiro, antes do que os alimentos cozidos, antes dos carboidratos, antes das proteínas.
exceto quando você quer fazer um prato único, onde a salada vai conter carboidratos e proteínas, porque pode acontecer assim também. Mas vamos falar aqui da salada crua, né, como ali o primeiro item, que vai ser o item da sua família. Então, ó, a base, embaixo de tudo, você pode colocar um mix de alface, por exemplo. Esse é o exemplo 1. Um mix de alface que eu acho bem bonitinho é você misturar duas cores de alface, por exemplo. Você pegar uma alface crespa, que é simples, básica, com uma alface roxa. Dá aquela misturadinha, já fica, ó, bonita aos olhos, e para comer também vai ficar legal. Então colocou na base ali aquele mix de alface. Depois você pode colocar, ó, cenourinha cortada em julienne. Em julienne, para os que ainda não sabem, é um corte bem fininho. Aqui, por exemplo, eu tenho esse cortador que eu comprei bem baratinho. Ele já me dá o corte em julienne. Eu não preciso fazer aquele corte fininho na faca. Ele já me dá um corte, ó, bem fininho em julienne, ó. Só fiz assim que é para não estragar. Olha que cortezinho bem fininho, ó. Isso aqui a gente come com uma facilidade maravilhosa. Então a cenourinha no corte em julienne, tá? A gente pode fazer. Então, ó, mix de alface, cenourinha ali, ó, distribuída com corte em julienne. Aí você pode, em seguida, colocar, ó, mini buquezinhos de brócolis. Para você fazer isso, ó, você tem aqui o brócolis, ele tem os mini buquês, ó. Você vai tirar. Essa outra parte você pode aproveitar para algum refogado, pode congelar, tá? E usar em alguma receita que você vai fazer com brócolis. Aí, ó, você aproveita os mini buquezinhos, ou até você pode cortar em fatias bem fininhas essa parte aqui que sobrou e colocar na sua salada também, porque é gostosa e tem bons nutrientes. Não é bom a gente jogar fora. Então, ó, base de mix de alfaces, cenoura em corte de julienne, buquezinhos de brócolis. Que mais? Você pode colocar um milho verde por cima, espalhar um milho verde bem legal. E aí você pode colocar salsinha por cima, ou então fazer uma ideia daquele molho que eu sugeri com salsinha picadinha, que fica bem gostoso. Outra coisa, você pode colocar pedacinhos de castanha, tá? Espalhados nessa salada, que fica bem bonitinho também. E você pode deixar um molho à parte, para que a pessoa sirva-se, né, no prato. Fica muito legal, tá? Esse é um exemplo de uma salada bonita, ó. Recipiente bonito, ingredientes bem arrumados no prato e vai ficar super chique. Outra ideia que você pode ter para fazer uma salada bem bonita e colorida continua na ideia de escolher, tá, um recipiente bem bonito, pode ser outro, tá? Um dia você põe no recipiente, outro dia você coloca em outro, né? Um dia foi no refratário, outro dia põe num bowl de vidro, né? Outro dia põe em um de inox e vai variando. Aí você pode fazer nesse outro dia uma salada com um mix de alface junto com uma rúcula, por exemplo, alface com rúcula, né, para colocar já ali uma verdura diferente, uma folha diferente. Abobrinha, ó, vê se você acha em algum lugar, caso você não tenha em sua casa, abobrinha com esse corte em julienne. Agora já não é mais laranja, já é uma ideia de um legume branquinho, né, para você colocar nesse corte fininho. Cenoura também, repolho roxo,
vai dar uma cortadinha bem fina no seu repolho, bem fininho, porque quanto mais fininho, melhor para mastigar, né? E aí todo mundo vai gostar. Então, pode deixar ele fininho e o branco também fininho, ó, é colorido. Você tá dando cor à sua salada, tá? E faz um molhinho à parte. Ou um molho à base de leite vegetal, ou um molho mais neutro, só com limão, sal ou com um pouquinho de azeite. Gente, eu vou falar de molho com azeite no final para responder a pergunta da minha amiga aí que perguntou sobre azeite. Não vou falar agora, mas não vamos exagerar com azeite aí, tá? Vou dar um terceiro exemplo de salada bonita e colorida que a gente pode fazer. Ó, você coloca a alface americana em pedaços, tá? A alface americana, ela sozinha, ela vai ser realmente uma protagonista, porque ela é tão crocante e maravilhosa que ela vai arrasar no prato. Então você coloca a alface americana em pedaços, o tomate em rodelas, cortes diferentes. É uma ideia, tá? Para deixar a sua salada mais bonita. Tomate em rodelas, pepino em meia lua, tá? E aí você põe um milho verde bem gostoso, um abacate em pedaços. Meu esposo não gosta de abacate, eu gosto. Ela é bem-vinda nas saladas, viu? É a fruta que é bem-vinda nas saladas, é o abacate. Salsinha e o molho à parte. Tem saladas que dá para você colocar molho, mas ó, teve alface? Não coloca molho. Salada com alface, salada com folhas, não se coloca molho. Só coloca molho na hora de servir, na hora que a gente coloca no prato. Nós temos outras saladas bonitas e coloridas que são típicas em datas especiais, como por exemplo salpicão, né? É uma salada muito conhecida. Ó, o salpicão, geralmente, como é que você vai fazer ele? Para montar o salpicão, vamos falar aqui da montagem, né? Você vai fazer uma base, você vai pegar um bowl, vai fazer uma base com as folhas inteiras de alface, por exemplo, né? Vai ficar bem bonita. Ali naquele meio você vai colocar, vamos falar aqui de um salpicão com grão de bico. Não é o salpicão de frango, tá? Estamos falando de salada vegetariana. Então, ó, você vai colocar, por exemplo, ali o grão de bico, cenoura picadinha ou ralada, pode ser a cenoura ralada. Ali é bem-vinda também uma porção de uvas passas, uma porção de azeitonas. Pode-se, né, uma vez na vida, a gente colocar ali aquela tradicional, para lembrar aí das memórias afetivas, tradicionais pedacinhos de maçã nessa salada. Daqui a pouco eu vou falar de fruta. Mas, né, uma vez na vida, pode, né? Se você quiser colocar regra como prática, melhor ainda. Mas uma vez na vida ali, a maçã nesse salpicão, ok, tudo bem. E aí você fez a sua maionese vegetal, né, o seu creme vegetal, misturou tudo à parte, colocou ali no meio daquele bowl que você já tem ali, cobriu com uma batatinha, né, a tradicional, uma vez na vida, tá? Sequinha, bem selecionada. Essa daí é a tradicional salada de maionese ou o salpicão, né? Para datas especiais. Essa não é para ser para o dia a dia, tá? A gente pode diminuir o uso dessas daí. Mas as que eu citei para vocês são muito bem-vindas no dia a dia e vai potencializar a absorção de nutrientes no corpo, nutrientes bons que vão assim, ó, fortalecer o nosso sistema imunológico e regular, né, as funções do nosso corpo, porque essa é a principal função na ingestão das saladas, né? Seja o teu remédio, o
ter o alimento. Então aqui a gente está falando da comida gostosa sim, mas dela sim como um remédio natural bom e gostoso para nossa vida, tá? Então aí foram alguns exemplos. Outras ideias que a gente pode ter para implementar na salada do dia a dia são o seguinte: você pode variar as verduras cruas, variar os legumes crus no vapor, usar nozes e castanhas. Eu citei um exemplo, inclusive, que você usava pedacinhos de nozes e castanhas. Você pode usar sementes, sabe as sementes de girassol? Você pode usar em saladas também. E eu vou dar uma dica para você usar a semente de girassol e potencializar e ela ficar mais digerível aí, digerível. Ó, você pega a semente de girassol, leva ela ao fogo, tá? Numa panelinha, deixa ela tostar um pouquinho, não é para queimar, tá? Porque senão ela vai passar do ponto e não vai servir. É só para ela tostar um pouquinho. E aí, você vai colocar ela de molho num pouquinho de água, até ela cobrir. Deixa ali ela uns minutinhos, 15 minutinhos, 30 no máximo. Coa, tira aquela água, ela tá pronta para o consumo. Ela tá maravilhosa. Ali você pode usar no pão, ali você pode usar nas saladas. E ó, fica ótima para mastigar, tá? Não vai nem parecer um pedaço de pedra, nada disso. Fica maravilhosa. E você pode utilizar também a quinoa cozida, tá? Eu dei alguns exemplos de montagem de salada e naquelas mesmas saladas você poderia colocar quinoa cozida para potencializar. A quinoa, ela é forte em proteína, tá? Ela é um alimento que que é riquíssima em proteína, então você pode também utilizar caso no dia do seu cardápio você queira potencializar a tua salada com proteínas, tá? Porque isso vai depender da forma que você vai montar o seu cardápio. As coisas precisam ser combinadas e para isso você precisa ter ali o conhecimento adequado da quantidade de reguladores, construtores e proteínas, para não exceder na quantidade de proteínas e deixar ali o seu cardápio balanceado direitinho. Mas a quinoa é um exemplo de alimento rico em proteínas e também carboidrato que você pode colocar ali, pequena porção na salada. Além de enfeitar, deixar ela linda, vai também nutrir muito bem o seu corpo. Outro alimento que você pode colocar para decorar, enfeitar e nutrir a sua salada é o abacate em pedaços. Você pode colocar ele de diferentes formas, né? Picadinho, meia lua, vai variar aí a criatividade. Croutons também é um outro alimento, né? Os croutons são torradinhas temperadas. Você vai cortar o seu pão integral ali em quadradinhos iguais e vai colocar ele para assar com azeite e alho. Você vai fazer ali um preparado de azeite e alho e vai misturar aqueles quadradinhos e colocar para assar, para torrar. E aí vão virar torradinhas, que a gente chama de croutons. Você pode usar essas torradinhas em saladas também. Aquilo ali conquista muita gente, chama atenção. Fica bem gostosa também, diferente a sua salada. E leguminosas. Se você quer deixar a sua salada ainda mais rica, né, com proteínas, você pode colocar leguminosas. E aí a gente tem saladas enriquecidas com lentilhas, saladas enriquecidas com grão de bico. E aí vai, né? Tem gente que faz salada com macarrão. Eu não sou muito fã, mas existem essas maneiras de preparo de saladas que incluem carboidratos e
proteínas também. E a gente pode variar conforme o cardápio que a gente escolheu para aquele dia, conforme o cardápio que a gente escolheu, que a gente fez, que a gente construiu para nossa família. E falando de cardápio, por exemplo, eu tenho uma live, a live da semana passada, né? A gente deu dicas aí fantásticas sobre cardápio, né? O tema foi socorro! O que eu vou fazer no meu almoço veg hoje? Tá lá uma solução maravilhosa, tá disponível no YouTube. Corre lá e vê que você vai ver dicas maravilhosas sobre essa temática, ok? Então, vamos agora para uma terceira pergunta, tá? Me foi perguntado aí o seguinte: posso misturar frutas com verduras e legumes na minha salada? E aí, o que é que você acha? Tem gente que gosta de misturar. Eu até dei um exemplo, né, de uma salada típica aí, que é um prato típico, né? É mais do que uma salada, é um prato completo quase, que tem inclusive uma frutinha, que tem a maçãzinha ali como rotina. Mas é indicado nutricionalmente a gente fazer essa mistura de frutas com verduras? Não. Não é recomendado misturar frutas e verduras numa mesma refeição. Por quê? Porque pode dificultar o processo de digestão. A recomendação é melhor você comer frutas como reguladores em uma refeição e legumes e verduras como reguladores em outra refeição. Você vai colaborar para que não haja confusão no seu sistema digestivo, tá? E que isso não gere também confusão mental, porque há uma ligação muito próxima entre os sistemas do nosso corpo, né? Entre o sistema digestório e a nossa mente. E aí, se a gente come mal, se a gente se alimenta mal, se a gente faz combinações erradas, ruins, isso vai interferir no processo como as coisas funcionam aqui no nosso corpo, na nossa mente. Então, nutricionalmente, não é recomendado fazer aí essas misturas. Melhor comer em uma refeição as frutas como reguladores e os legumes e verduras em outra refeição. E aí a gente tem, por exemplo, tradicionalmente um hábito seguinte: frutas no de jejum, verduras e legumes no almoço e frutas no jantar, ou legumes e verduras em forma de sopas ou saladas no jantar, ou um ou outro. Não vai dar muito certo a mistura, tá? Por causa das composições, pra gente não fazer aí confusão, ok? Então não é bom. A última pergunta que me foi feita foi a seguinte: eu posso usar sempre limão com azeite na salada? O azeite, entre os óleos, ele é o que é melhor para o nosso corpo, né? Se formos escolher entre cozinhar com qualquer tipo de óleo ou azeite de oliva extra virgem, o azeite de oliva extra virgem ganha lugar. Ele é o melhor. Cru, aí é que vai mesmo ser o melhor. O extra virgem cru é realmente o melhor. E falando aí de saladas, eu devo usá-lo nas saladas? Bom, toda vez que você faz saladas com verduras, com folhas, e vai colocar azeite para temperar essas folhas, se você ainda não percebeu, observe, elas murcham. É uma decepção. Então, não dá certo temperar suas folhas com azeite.
Aqui na minha casa, a tradição chama-se molhinho com azeite, corrigindo. Aqui na minha casa, a tradição é um molho básico com limão, água e sal. É uma solução básica que para mim é suficiente para temperar minha salada do dia a dia, tá? Agora, eu posso inovar? Claro que posso. Tem momentos que eu vou querer fazer um molho diferente. Como eu citei o exemplo de quando eu faço uma salada com espinafre. Se eu fizer só o molho básico de limão, sal e água, vai ficar legal minha salada? Vai, desde que eu esteja disposta ali a desfrutar daquele amargozinho, a desfrutar ali, né, daquela picância e a ficar tranquilo em relação a isso. Mas se eu não quero estar desfrutando tanto, né, daquele amargozinho, daquela picância, aí eu faço uma jogada de fazer um molho diferenciado. E aí eu citei o molho que eu faço, né, com um leite vegetal e tempero ele com a minha salsinha fresca e tal, e vai ficar bem gostoso. E vai deixar a minha salada mais completa. Então a gente pode usar molhos diferentes. Agora, ó, azeite, gente. Por favor, não esqueçam disso. Azeite, se usar no seu molho, use um fiozinho. Use um fiozinho. Não se faz salada, não se faz molho de salada para embebedar salada com azeite. Eu já vi isso, eu falo isso porque eu já vi isso, gente. E não é bom. Não há ser humano que aguente tanta gordura e é inapetecível. Não vamos fazer isso. Se alguém lhe pedir alguma vez para fazer uma salada, um molho para salada, faça uma solução com água, limão, sal e se quiser colocar azeite, coloque um fiozinho suficiente, tá? Isso é um molhinho básico, simples. Existem outros, tá? Que eu já citei aqui. Vai ficar gravado o nosso bate-papo. Você olha. Em outro momento a gente pode falar mais de molhos. Hoje a gente falou mais sobre a base das saladas, né? E a gente pode falar mais de diferentes tipos de molhos, porque os molhos, eles vão variar com as variações ali que a gente usa de ervas. A gente pode falar, fazer ali, usar temperos diferentes. No molho colocar um alho, no outro molho a gente coloca outras ervas, no outro a gente coloca até especiaria. E aí a gente vai diferenciando, tá? E dá para fazer molhos veganos maravilhosos também. E aí, ó, tem para todo gosto. Não é todo molho que vai dar para todo gosto. Então você precisa conhecer seu paladar, o que é que você gosta e investir naquilo que você gosta, né? Tem molho com mostarda e a mostarda é mais picante, né? O molho que eu citei com leite vegetal, ele não é picante. Com alho já vai ser mais picante também, com alho cru. E aí vai. Então, ó, pode usar azeite para temperar. Posso usar sempre azeite para temperar minhas saladas? Pode, desde que você use com moderação, tá? Bom senso e moderação em tudo é o que faz toda a diferença. Então, ó, primeiro ponto, quer usar azeite para temperar a salada? É desnecessário, tá? Você não precisa usar azeite. Mas você quer usar azeite? Pode usar sim. Mas não tempere as folhas antes de servir, porque elas vão murchar. Se você vai temperar, coloca lá naquela soluçãozinha com água e limão e aí coloca só um pouquinho por cima e elas não vão murchar. Vão permanecer bem, porque logo em seguida você vai ingerir e vai experimentar, degustar daquele molho. Prepare então seu molho à parte. Não vai temperar sua salada antes, ok? E não embebede a salada, essa lembrança, tá? Por favor, tem até uma regrinha, né, de 1 colher de azeite de oliva extra virgem por dia no máximo, então, por favor. Bom, para todas as receitas, hein? Não é para uma salada.
e não fazer um molho de puro azeite. Eu digo isso porque eu já vi esta cena. E aí a gente precisa ter cuidado em como a gente prepara os nossos molhos, porque senão até um molho vai destruir a nossa salada, vai destruir os nossos ingredientes poderosos e maravilhosos que iriam ali nutrir tão bem o nosso corpo. Bom, eu quero aqui agora dar um espaço para, se vocês ainda têm alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta em especial hoje sobre algo que a gente já tem conversado aqui, mas uma dúvida que ainda ficou aí, que você queira fazer. Ó, falei um pouquinho de molhos. A Alice falou, fala um pouquinho de molhos. Falei um pouquinho, dei uma pincelada, né? Olha. Amei as dicas. Que bom, Valéria. Fico feliz. Amei as dicas. Muito bem. Olha, nosso próximo bate-papo vai ser na próxima terça-feira. É nesse horário, tá? 5 da tarde, 17 horas, bate-papo veg comigo, aqui no Instagram, tá? Pelo Instagram. E quinta-feira à tarde, 17 horas, é dia de live. Então, ó, depois de amanhã, quinta-feira, tem live. A live é pelo YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, corre lá, Valane Araújo, se inscreve, ativa o sininho, porque quando a live começar, você vai ser notificado pelo YouTube e não vai perder, tá? E nessa semana a gente vai ter uma live prática, é para colocar a mão na massa. Nós estamos aí começando uma série muito legal, como fazer comida sem carne. Ah, coisa boa! Então, você vai aprender a fazer uma almôndega deliciosa, tá? É uma almôndega, ó, daqui, de tirar o chapéu, que eu chamo até de almôndega vegetariana gourmet. Então, você vai aprender a fazer essa almôndega, vai aprender a fazer um molho de almôndega perfeito. Você vai ter o processo passo a passo. Então, não perde, porque essa live tá poderosa e vai ser quinta-feira, 17 horas. A gente vai colocar a mão na massa, tá? Não perde. Ah, tá aqui a Alice. Valeu, amiga. Excelente. Obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui nos acompanhando. É um grande prazer compartilhar essas dicas com vocês. Coloque em prática e quando fizerem alguma coisa, ó, faz uma salada aí, minha gente, e marca lá, ó, @Valane Araújo, que eu quero ver, tá bom? Eu quero ver aí o que vocês estão fazendo, viu? Quero saber aí como é que tá. Tô aguardando a live. Vai ser quinta-feira, minha linda, essa live vai arrasar e eu quero ver todo mundo fazendo almôndega, hein? Vou ensinar e depois quero ver as fotos, quero ver vídeo ou o que for de vocês fazendo essa almôndega, porque ela é muito gostosa, tá? Vai lá seguir no canal, sim. Valane Araújo no YouTube. Marca lá, ok? Bom, gente, por hoje é isso então. E a gente se encontra quinta-feira na live. E na próxima terça, voltamos aqui para o nosso bate-papo no Instagram. Até mais!